Olá a todos, espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai começar então o nosso segundo dia do minicurso da saúde da gestante. A palestra de hoje trata das doenças transmissíveis na gravidez e será ministrada pela doutora Poliana Anderson Alves. Ela fez faculdade de medicina na Universidade Estadual de Londrina, na UEL, e também fez residência em ginecologia obstetrícia pela UEL. Por imprevistos, essa palestra teve de ser gravada. Por isso, pedimos que enviem as suas dúvidas aqui pelo chat do YouTube, pelo Instagram ou pelo chat do Telegram. Todas as dúvidas serão encaminhadas para a doutora Poliana e respondidas a vocês com o maior período de antecedência possível. Sobre a presença, é válido lembrarmos que, para que o participante ganhe um certificado, ele deve, além de contribuir com os R$10 que ajudarão no projeto Conecta, ter uma frequência mínima de 75% em nosso curso, ou seja, comparecer a 3 de nossas 4 palestras. A presença será contabilizada ao final do evento, no qual será gerado um Google Forms, no qual vocês devem incluir cada uma das 4 palavras-chave colocadas ao longo do minicurso. As palavras-chave ficam no canto inferior direito da tela por um tempo adequado para que todos consigam anotá-lo. Também devemos lembrar dos nossos apoiadores nesse evento. Jaleco, a plataforma de ensino mais completa para você que estuda medicina. Acesse agora as diversas videoaulas, e-books, questões comentadas e simulados do ciclo básico, clínico, internato e preparação para sua carreira. Cadastre-se grátis e vem pro Jaleco. Além da plataforma de estudos Jaleco, que disponibilizará um cupom de 20% de desconto para todos os inscritos e mais 4 cortesias que serão sorteadas ao final do nosso evento, ainda contamos com a presença da fibra cirúrgica e da MD Spirit. A fibra cirúrgica está há mais de 13 anos no mercado e há 8 anos com seu e-commerce de produtos para a saúde, como estetoscópios, aparelhos de pressão, aparelhos médicos, curativos, linhas de resgate e salvamento e outros milhares de produtos. Em parceria com a MD Spirit, estamos juntos das universidades com a Escola de Medicina, apoiando os estudantes nessa jornada tão importante. Tudo para a sua vida acadêmica e profissional você pode encontrar na fibra cirúrgica. Então, é sempre bom vocês segui-los nas redes sociais, porque lá eles postam todas as novidades. Sobre a MD Spirit, a medicina é arte para a MD Spirit. É o paciente que tem nome, a consulta que conversa, o exame que olha e vê. E assim, a MD Spirit faz os primeiros cuidados, o resgate é o que realmente importa. Servir, porque servir é agir em direção ao outro, salvando o básico da medicina. Então, muito obrigada pela atenção. Agora eu passo a palavra para a doutora Poliana. Doutora, é com você. Olá, meninas, tudo bem? Boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês, tá? E ainda mais falando sobre um tema muito importante, né? Porque, assim, ele é um tema que não só, eu falo que não só o obstetra tem que saber, né? Então, todo o clínico geral faz toda a diferença nesses diagnósticos e tratamentos, né? Nesses encaminhamentos para a gente. Então, eu vou começar a falar sobre as doenças infecciosas da gestação, tá? Eu vou começar com a sífilis, porque ela é uma doença que vem crescendo muito. Hoje em dia, cada vez mais a gente pega gestante que tem diagnóstico de sífilis, né? Ou não foi tratada, ou foi tratada incorretamente. Então, é uma doença que vem causando algumas alterações morfológicas, congênitas nos fetos, né? Nos nenéns. Então, ela é bem importante. Inicialmente, eu vou dar só uma resumida sobre a classificação de sífilis, tá? Só para vocês entenderem. Mas a sífilis, ela tem a classificação de adquirida e congênita, né? A gente fica, assim, a gente tenta evitar a congênita principalmente e sempre tratar a adquirida. Na sífilis adquirida, a gente fala que ela é considerada recente, quando ela tem diagnóstico menos de um ano. Então, a pessoa pegou com menos de um ano atrás. Essa sífilis, ela é considerada primária, ela se divide em primária e secundária, né? E a latente recente. Já adquirida tardia é quando o diagnóstico, a transmissão foi com mais de um ano, tá? E aí ela tem a sífilis latente tardia e a sífilis terciária. Já na congênita, a gente fala que ela é considerada recente quando os sintomas aparecem com menos de 2 anos no bebê.
E a tardia quando aparece com mais de 2 anos no bebê, tá? A primária, ela tem um período de incubação de mais ou menos 21 dias. É na primária que às vezes a gente faz diagnóstico bem rápido. Por quê? Porque tem o surgimento da lesão, né, que é o cancro duro, só que ele é rápido, ele cicatriza mais ou menos com média de mais ou menos 21 dias. Essa lesão é altamente infectante, tá? É uma lesão, é uma mácula eritematosa, né? É uma placa. Normalmente ela é única, que ela vai e se ulcera, e só que essa úlcera ela é indolor, tá? A gente fala que essa úlcera ela tem um fundo limpo. Além disso, a paciente pode ter linfadenopatía regional satélite, que é uma coisa bem comum também. Esse cancro duro, essa lesão, ela aparece principalmente em pênis, grandes lábios, na vagina, na língua, ânus, reto, na cervice e na parede vaginal. Então, é bem interessante que a gente saiba, né, fazer esse diagnóstico inicial. E muito importante porque quem acaba pegando, às vezes, essa paciente é o médico na UBS, né, ou no consultório, e nem sempre é obstetra, né, ginecologista obstetra, tá? A sífilis secundária já são as manifestações sistêmicas, tá? Elas são lesões cutâneo-mucosas difusas, que aparecem mais ou menos de 1 a 6 semanas. Os sintomas gerais, eles são sintomas meio inespecíficos, como febre, poliartralgia, fadiga, astenia, tá? Aparece também o rash máculo-papular difuso, que acomete principalmente palma e planta dos pés e vai progredindo para a face e porções distais, tá? A sífilis latente é uma sífilis que a gente fala que é um período silencioso da sífilis, né? Às vezes a gente demora um pouco para fazer diagnóstico por isso. A paciente nem lembra da lesão da sífilis primária, que pode ter acontecido há 20, 30 anos antes, né, da sífilis desenvolver para terciária. Então, ela fica um período latente, a gente fala. São ondas intermitentes de treponemia e, geralmente, a paciente não tem sintoma. Pode acontecer a transmissão vertical, né, e por transfusões sanguíneas. E 30% dessas sífilis vão evoluir para sífilis terciária. Já a sífilis terciária, a gente fala que é uma sífilis mais grave. Por quê? Porque ela pode acometer vários sistemas. Uma delas é a neurosífilis, né? Que pode ser diassintomática até alterações importantes no sistema nervoso central. A sífilis cardiovascular, né? Que a gente fala, que pode levar até aneurismas. Então, assim, essa sífilis, ela pode levar de sintomas leves a sintomas mais importantes, mais graves, tá? E temos a sífilis terciária benigna, tá? Esse a gente tá falando da mãe, tá, gente? A gente tá falando da paciente, eu ainda não tô falando da sífilis congênita, só para vocês entenderem um pouco sobre a sífilis. O rastreamento de pré-natal, então, ele é bem importante, ele é feito para toda paciente que inicia o pré-natal, né, até no SUS, né, no posto de saúde, essa paciente, ela tem um rastreio para sífilis. Então, existe o VDRL, né, a coleta do VDRL, que é um não treponêmico, mas existe também o teste rápido, que é treponêmico. Tá? Então, vamos pensar que ela veio um VDRL não reagente, a gente vai fazer a cada trimestre de gestação e depois do parto também uma coleta para verificar se esse VDRL continua negativo, tá? Então, se ele está negativo, as rotinas básicas de pré-natal. Se ele vier positivo, a gente sempre vai pedir o FT-ABS. Se a gente pedir o FT-ABS e ele vier negativo, a gente continua com as rotinas de pré-natal. E se for positivo, a gente vai tratar. Meninos, o tratamento normalmente com a penicilina benzatina é o que mais tem cura, né? O que mais faz a cura. Nós vamos tratar como se fosse uma sífilis terciária, tá? Então, a gente considera a gestante, essa parte estou falando da gestação, né? Então, a gente considera a gestante como uma sífilis terciária. E aí, a gente vai tratar por 3 semanas, com uma dose de 2.400.000, tá? A gente faz 1.200.000 em cada nádega,
tá? A gente sempre vai tratar o parceiro. Isso é muito importante, porque a gente acaba tendo problemas considerando sífilis não tratada na gestação, quando a paciente ou não faz o tratamento correto com as 3 doses, né, por 3 semanas da penicilina, ou quando o parceiro não é tratado. Elas costumam muito falar que do marido vem negativo. Não interessa, a gente nem colhe. O que a gente faz? A gente já trata o marido, tá? E pacientes alérgicas à penicilina, existem algumas terapias alternativas, como a erythromicina, mas a gente fala que não são tão boas para o tratamento da sífilis como a penicilina, tá? O segmento, então, a gente vai fazer o teste não treponêmico mensal, que é o do VDRL, né? E tem que ter, quando a gente fez o tratamento adequado, ele tem que ter uma queda, uma redução. A gente fala que pode negativar até 1 ano a 2 anos após o tratamento. Mas a maioria dos pacientes, o que a gente vê é que não negativa, mas ela fica, a gente fala que ela fica com uma dosagem baixa. Por exemplo, 1:2, 1:4, né? Então, até 1:4 a gente considera que ela foi tratada, que aquilo, na verdade, é uma memória, que ela já foi tratada. Quando a gente fala que teve uma falha do tratamento, então é aquela gestante que tratou, caiu e volta a subir. Ou ela teve uma reinfecção, que é bem comum, tá? Ou quando ela tem uma neurosífilis que não foi diagnosticada. A sífilis congênita, ela é bem importante, tá? Ela pode acontecer, essa transmissão vertical pode acontecer em qualquer época da gestação. Tá bom? Mas ela é mais comum, ela aparece mais quando a paciente teve a sífilis recente. Quando ela teve a sífilis recente, pode chegar até 95% de chance de uma sífilis congênita, tá? E a tardia, quando a sífilis é tardia, normalmente até umas 35%. Mães que não trataram a sífilis podem ter um aborto, uma perda fetal, de até 40%, tá? Então, é uma porcentagem importante. As crianças, elas podem nascer assintomáticas, tá? E podem, durante o tempo, aparecer os sintomas, mas quando, ao nascimento, elas já têm sintoma da sífilis congênita, normalmente, pessoas, já são quadros fulminantes, então são quadros mais graves, vamos pensar assim. Né? Quando a paciente tem a sífilis congênita, tem a sífilis recente e desenvolve, né, o bebê, a sífilis congênita, o quadro do bebê é bem parecido com aquele quadro da sífilis secundária nossa, tá? Só que ele ainda mais grave e mais exuberante, tá bom? Na sífilis congênita tardia, o mais comum são as sequelas, né? Então, o bebê pode ter alterações ósseas, articulares, dentárias, surdez, né? São N números de alterações, de sequelas, né? Podem ter sequelas neurológicas, das mais simples às mais graves, tá? Como meningite, paralisia, pode ter nefrite, tá? Então, assim, a sífilis é uma doença muito importante que vem crescendo, tá? Principalmente na população de mais baixa renda, então a gente tem que ficar bem atenta. E ela é uma doença que, em qualquer local que a paciente estiver fazendo o pré-natal, ela vai ser pesquisada, tá? Então isso é muito bom. Importante para mesmo quem não for fazer obstetrícia, ginecologia obstetrícia, sempre saber tratar uma sífilis, né? Por quê? Porque vocês estão vendo que podem levar a repercussões fetais, tá? Bem importantes, por sinal. Vou falar de mais uma infecção que pode causar, né? Ser causada na gestação. Na verdade, meninos, eu falo que as infecções da gestação é um número muito grande. Então, assim, eu vou falar um pouco de cada uma, bem resumido, e de algumas, eu não vou conseguir falar de todas, né? Estou falando das principais, em gravidade e em número, né? Por exemplo, a sífilis que vem crescendo, a rubéola já não é uma infecção tão comum, graças a Deus, porque, na verdade, ela leva alterações morfológicas congênitas muito importantes no bebê, tá? Então, a rubéola é uma infecção viral exantematosa, tá? Não
uma paciente que não é gestante, ela não tem complicações normalmente, mas na gestante ela leva a malformações fetais, bem grave, tá? Graças a Deus, não muito comum. A sorologia de rubéola não é um exame que é pedido de rotina no posto de saúde, tá? Mas no pré-natal que a gente faz no alto risco e no consultório, a gente pede sim. A incidência dela não é muito conhecida, né, dos casos de rubéola, porque os sintomas ou assintomáticos ou sintomas meio subjetivos, tá? Foi iniciada uma vacinação a partir de 1969. Essa vacinação, ela é principalmente, o foco dela em mulheres, por causa do risco da rubéola congênita, né? Por ser uma doença grave. E teve uma redução importante de 99% de alterações. Então, bem legal, né? E é sempre importante lembrar que uma paciente que, se você vê que ela não é imune à rubéola, após o parto, principalmente orientá-la a fazer a vacina, tá? A vacina da rubéola, ela é uma vacina que não é feita, né, durante a gestação, tá? Porque ela pode causar a rubéola congênita. Então, é uma vacina que não é feita na gestação. A transmissão da rubéola, normalmente, é uma inalação de partículas contaminadas, tá? Com a incubação de 10 a 14 dias. O período que o paciente está transmitindo é um pouco longo, é de 4 a 6 dias do contágio até uns 10 dias depois que esse exantema desaparece, tá? Essa viremia, né, vai levar o quê? A infecção placentária, né, e do bebê, causando lise celular e uma infecção crônica. O quadro, normalmente, a gente caracteriza a rubéola como um rash maculopapular, que aparece em tórax, vai para face e extremidades, tá? Ele anda. Já a infecção congênita, a infecção fetal, ela vai estar em maior acometimento e mais grave quanto mais precoce, por exemplo, com menor idade gestacional, a paciente tiver o quadro de rubéola, tá? A gente fala assim, entre 18 e 20 semanas, se ela tiver a rubéola, antes disso, a síndrome é muito mais grave, tá? Depois de 20 semanas, pode ser que ela não tenha nem repercussões, se ela pegar a rubéola, tá bom? A única coisa normalmente que aparece quando a paciente tenha a doença no terceiro trimestre é restrição, tá bom? No bebê a infecção, então, ela pode variar de assintomática, síndrome da rubéola congênita, né, com restrições e infecções virais crônicas importantes, que pode acometer diversos sistemas, cardiopatia, parte auditiva e principalmente retardo mental. Na verdade, esse bebê normalmente, esse adulto, né, depois ele vai se tornar adulto, ele não enxerga, não escuta e tem uma deficiência, tá? A síndrome da rubéola congênita ampliada, além dessas alterações, o bebê vai ter miocardite, pode ter alterações ósseas e chegar a óbito, tá? Muitas das vezes, o que acontece com a rubéola é que a criança vai desenvolver a infecção um pouco mais tardio, tá? Então, demora um pouquinho mais. O diagnóstico, o método ideal seria a pesquisa de anticorpo específico, tá? O diagnóstico clínico é bem difícil, por quê? Porque como são sintomas inespecíficos, ele se parece com outras doenças, tá? Existe a sorologia de IgM-IgG, né, que a gente pede, tá? E quando o IgM, ele tá positivo, a gente fala que a paciente tem o quadro de rubéola, né, e só que ele vai aparecer só na fase aguda, e vai durar mais ou menos até uns 30 dias após a infecção. No bebê, no feto, como que a gente consegue pesquisar? Biópsia de vilo, que não é o mais indicado, amniocentese, cordocentese, tá? E normalmente essas pesquisas devem acontecer antes dessas 16, 20 semanas. O uso de gama-globulina para o tratamento, quando a mãe, né, tem rubéola e está grávida, ele é controverso, não tem visto benefício, então tem sido pouco utilizado. É sempre importante orientar a mãe sobre o prognóstico fetal, né? Como é um prognóstico ruim,
ela tem que ser orientada, tá, gente? Mas a gente tem que saber quando ela teve a rubéola. Quantas semanas ela estava quando teve? Porque muda bastante o prognóstico, lembra? Antes de 20 semanas, o prognóstico é muito ruim. Depois de 20 semanas, às vezes vai ter só uma restrição, tá? Existem alguns países em que o aborto é permitido, quando a mãe tem rubéola com idade gestacional precoce, ele pode ser oferecido, tá? Então, assim, meninos, a rubéola também é um quadro muito importante, a gente não pode esquecer. Lembrar dela, que ela causa alterações fetais graves, tá? Então, ela deve ser evitada, que existe a vacina, né? Que deve ser feita antes da mulher engravidar. A gente fala que o ideal é que seja a mulher se previna pelo menos até 1 mês pós-vacina, tá? Antes, né? O ideal é ela engravidar só depois. Mas, assim, a gente sempre pensar que como são doenças que têm repercussões ruins, a gente pode fornecer, por exemplo, orientações para a mulher antes dela engravidar, né? Então, isso é bem importante, tá? Uma outra infecção que eu vou comentar com vocês é o citomegalovírus, né? O citomegalo não é uma doença tão comum, tá? Não causa tanta alterações importantes, né? Até pode, mas o mais comum é ela ser o neném assintomático, tá? Então, ele é um herpes vírus, né? Ele pode ficar latente no hospedeiro após a infecção primária e ele ser reativado, tá? Ele não tem uma infectividade alta, tá? Mas ele dissemina rápido, né? Ele dissemina por um período prolongado, tá bom? E, hoje em dia, a população... Quanto mais, a gente fala que um grupo socioeconômico mais baixo, normalmente já está positivo para citomegalovírus, tá? A transmissão é uma via respiratória, tá? Contato com secreções infectadas. A incubação é mais ou menos de 4 a 12 semanas. 50% das infecções primárias e quase todas as infecções recorrentes são assintomáticas. Então, não é uma doença tão importante para a gente. A gente tem que saber que existe, mas não é tão como a sífilis e a rubéola. Os sintomas, então, são inespecíficos, como hipertermia, mal-estar, mialgia, artralgia, tá? E a gestação, ela não aumenta o risco de contrair a doença ou de alterar a evolução e o prognóstico, tá bom? Os danos fetais, então, vai ter uma disseminação hematogênica para a placenta, que vai chegar no bebê, né? A transmissão, ela pode ocorrer tanto durante a infecção primária, como as recorrências, tá? Mas o risco fetal, ele é maior nas infecções primárias, tá? A gente fala que ele pode ter sequelas ao longo do tempo. O citomegalo, no início da gestação, o que ele pode causar são os abortos espontâneos. Ele pode variar de assintomático esse bebê até malformações incompatíveis com a vida, mas é menos comum. O mais comum é ele ser assintomático, tá bom? A mortalidade da doença congênita é uns 12% no período neonatal e 30% no geral. Os bebês assintomáticos, com o tempo, eles podem desenvolver sequelas neurológicas, tá? Mas é uns 10%. A mais comum é a surdez. O diagnóstico normalmente é feito por suave de orofaringe e urina, mas também tem o IgM e IgG. Pessoal, esse também é uma doença que a gente, uma sorologia que a gente não colhe de rotina pelo SUS, né, pela UBS. Não é, eu falo que do Ministério da Saúde ele não é um padrão. Em consultório a gente pede rubéola e citomegalo, tá? Ou quando no alto risco a gente pensa que alguma alteração que o bebê tem no ultrassom possa ter sido causado pelo citomegalo, tá bom? Mas ele não é uma rotina do SUS. O tratamento, não existe tratamento. Eles falam assim, existe algumas gestantes que precisam usar imunomoduladores, mas é aquela gestante que é imunossuprimida, tá? A maioria saudável não utiliza nada. Vou falar um pouquinho para vocês do estrépito do grupo B, tá? Que é o Streptoagalacti.
Eu falo assim que eu tentei pegar as principais infecções que fazem diferença na vida do bebê, né? Como tem um número muito grande de infecções para a gente comentar, eu tentei pegar essas mais importantes. O estrépito, ela é uma colonização do trato urogenital da mulher. Na mulher, ela é assintomática, tá? Só que ela tem uma importância na morbimortalidade neonatal. Esse exame, ele é colhido em toda gestante, SUS, não SUS, particular, toda, tá? A partir de 35 semanas. A gente fala que se ele vier positivo, durante o parto, durante o trabalho de parto, ou se essa paciente é uma rouprema, rompeu a bolsa, a gente vai iniciar antibiótico, tá? O que a gente faz tratando essa bactéria? A gente diminui o risco de sepse neonatal precoce, tá? Com essa profilaxia, teve uma redução de até 70% do aparecimento. A profilaxia tem que ser feita principalmente com a penicilina cristalina. Quando o serviço não fornece, não tem a cristalina, é utilizado a ampicilina. Mas todos os estudos que a gente vai ler falam que a penicilina cristalina é a escolha, é o que melhor a gente consegue reduzir o risco de sepse neonatal. Vou falar um pouquinho para vocês também da infecção de urina na gestação, tá? A infecção de urina, ela não causa normalmente nada muito importante para o bebê, nenhuma doença congênita, nenhuma má formação, mas como ela é muito prevalente durante a gestação, por algumas causas fisiológicas da mulher, eu acho importante falar com vocês, tá? A infecção de urina, a gestante, ela tem uma chance aumentada de ter essa infecção de urina, por alterações hormonais da gestação, né, a progesterona, por aumento desse volume uterino, pelo aumento da estase e pelo aumento do refluxo vésico-ureteral, tá? Então, ela é uma doença muito prevalente. A incidência dessa infecção na gestação é de 2 a 7%, e dessas pacientes vão causar bacteriúria sintomática. Na população em geral, ou seja, na não gestante, a gente não trata bacteriúria sintomática, né? Mas na gestante a gente trata. Por quê? Porque essa paciente, ela vai ter um risco aumentado de ter pielonefrite, de 20 a 30 vezes, né? E se a gente não tratar, ela pode ter 25% delas vão desenvolver a infecção de urina. E a pielo vai chegar a 1 a 2% dessas gestantes. Então, assim, a gente precisa tratar na gestante a bacteriúria sintomática. 80% das bactérias que vão causar essa infecção de urina, ou a bacteriúria sintomática, né, são gram-negativas, principalmente a E. coli, tá? Tem também a ocorrência de gram-positivas, mas a gram-negativa em sua grande maioria. Quando a gente pede a urocultura, principalmente a E. coli vem como a bactéria causadora da infecção. O mais comum, a parte da fisiopatologia dessa infecção, o mais comum é que essa infecção seja ascendente, tá? Então, são de bactérias que estão presentes na vagina e na região perineal, tá? Raramente a gente vai ter uma infecção de urina por contaminação hematogênica ou linfática na gestação, né? O diagnóstico, então, o diagnóstico, ele é um pouco diferente, tá? A infecção de urina da gestante, ela é um pouco diferente, porque normalmente a gestante não tem disúria. Ela pode ter, né? É um dos sintomas, mas o mais comum é ela não ter, tá? O mais comum, a gestante referir dor suprapúbica, tá? Ela refere uma polaciúria e chegando a um quadro de febre, aí a gente já estaria pensando na pielonefrite. O exame físico, além de todos do exame do bebê, BCF, né, exame ginecológico, tudo, a gente sempre tem que tentar lembrar do Jordano, né? Porque isso a gente vai avaliar comprometimento renal e até excluir ou não uma pielonefrite. Os exames laboratoriais de início seria sempre uma urina 1 com urocultura, tá? A urina 1, na verdade, assim, existe alguns critérios que aparecem na urina que a gente pode desconfiar, sugerir que seja uma infecção,
mas ela não vai confirmar. Quem confirma é a urocultura, né? Então, se a leucocitura for superior a 10/4, se tiver cilindros, a gente vai pensar sempre em, né, sugestivo de pielo, o pH normalmente for mais alcalino, e em 50% dessas infecções de urina tem um aparecimento de hematúria. Já a urocultura, né, é o que vai nos dar o diagnóstico mesmo de infecção, e ela é considerada positivo quando tiver um resultado acima ou igual a 10/5, tá? Uma outra coisa que a gente costuma pedir, principalmente se a paciente tiver infecção de urina recorrente, tá? São os ultrassons de rins e vias urinárias. Porque a gente vai ver cálculo, a gente vai excluir abscesso, a gente vai avaliar aumento de rins, né? Então, assim, é bem importante, não necessariamente na primeira infecção, mas nas próximas a gente pede sempre, tá? E quando ela tem pielonefrite, a gente pede sempre. Então, quando eu suspeito de pielo, além do ultrassom dos rins, além da urina, urocultura, eu peço um hemograma completo, um PCR, posso pedir sódio, potássio, ureia e creatinina, tá? Para tratamento, essa paciente de pielo, ela vai ficar internada, tá? Porque a gente está preocupado até pelo bebê, né? O tratamento, então, quando é uma bacteriúria sintomática, né? Essa paciente pode utilizar cefalexina mesmo, né? Que é bem simples, ela pode pegar até na UBS, tá? E também pode ser utilizada a nitrofurantoína. A nitrofurantoína, quando a paciente está no final da gestão, a gente evita ficar utilizando, tá? Pelo risco de icterícia no RN. Então, a gente diminui o uso, né? Às vezes a gente passa até o segundo, comecinho do terceiro, no finalzinho do terceiro a gente evita. E também, que a gente tem utilizado bastante, eu gosto muito, uso muito, que isso a paciente tem uma facilidade em usar, né, que é a fosfomicina, que ela pode ser dose única ou até repetir em 24 horas, né, ele é um sachê, né, e a resistência desse antibiótico, ela é muito pequena, então tem, assim, sido bem utilizado, né, e a facilidade, muito melhor do que a paciente usar uma medicação de 6 em 6 horas, né. Na pielo, então, a gente vai internar a paciente, vamos colocar antibiótico endovenoso e claro que após 48 horas, se ela teve uma melhora clínica, não está com febre mais, tá febril, a gente consegue mandar ela para casa com antibiótico. Ou ela volta para tomar essa medicação EV, ou a gente consegue escalonar e colocar um antibiótico oral, tá? Na pielo, a gente pode colocar cefalotinas, ceftriaxona. Eu gosto bastante da ceftriaxona, né? Porque até se eu conseguir dar alta para a paciente, ela pode voltar em algum serviço para tomar, ela poderia tomar 2 gramas dias, né? Uma vez ao dia só, não precisaria voltar tão recorrente no hospital, tá? Pessoal, e assim, uma coisa importante é que isso é bem, bem importante, ainda mais para o pessoal que às vezes acaba atendendo gestante e nem a obstetra, é que após 2 tratamentos de uma infecção de urina na gestante, ou uma bacteriúria sintomática, ou um episódio de uma pielonefrite, nós temos que manter uma profilaxia, tá? Para essa paciente até o final da gestação. Eu gosto bastante de passar ou a cefalexina, né, é dose única, eu gosto de passar noturno, a nitrofurantoína, mas no final da gestação, se tiver no 3º trimestre, a gente pode substituir pela cefalexina, e até a fosfomicina a cada 10 dias. Essa é uma coisa meio nova que a gente tem utilizado. Mas assim, nunca esquecer e às vezes nunca tirar, porque às vezes nós como obstetra passamos, e aí a paciente atendida por outro médico, no UBS, no posto de saúde, né, algum lugar, e o médico fala, como ele não sabe dessa profilaxia, ele acaba falando para a paciente que está errado, que ela está tomando só uma vez ao dia que ela pode parar, né? Mas na verdade esse é uma profilaxia. Meninos, o que a infecção de urina é importante na gestação? Além da gente tratar tudo, por quê? Porque a infecção de urina, ela pode desencadear algumas coisas. Por exemplo, trabalho de parto prematuro. Eu falo que a infecção de urina é uma das principais causas de trabalho de parto prematuro. Então, assim,
essa infecção, a infecção de urina, né, ela não é uma infecção que vai causar malformações, né, nenhuma doença congênita. Mas ela é importante, eu quis colocar ela porque ela pode fazer um bebê nascer prematuro, né? Não só isso, esse bebê que nasce prematuro, ele pode estar com uma infecção por causa da infecção de urina, e tem que tratar com antibiótico, né? Então, assim, eu falo que é um problema que às vezes, uma doença, né, que as pessoas às vezes não dão tanta atenção, mas que é muito importante, por isso que eu quis colocá-la, tá? A outra que eu quis falar com vocês é a hepatite, tá? Eu coloquei a B, mas é hepatite em geral. As hepatites, elas não são, assim, uma doença muito recorrente, tá? Normalmente, a paciente já sabe que tem hepatite, já, né, engravida, e a gente acaba, em algumas, fazendo o diagnóstico durante a gestação, mas não é uma coisa, assim, tão frequente, tá? Os sintomas da hepatite são sintomas inespecíficos, tá? De todas. Fadiga, mal-estar, inapetência, náusea, tudo. Então, assim, é bem difícil. E a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial quando a paciente tem alguns sintomas, sintomas mais graves, mais importantes, né? Eu falo, algumas doenças meio mais graves dentro da gestação. E uma delas, a gente faz a icterícia colestática, a coleritise, a gente tem que excluir também, a síndrome HELP, o fluido gorduroso da gestação, né, e algum medicamento, farmacotoxicidade, né, que a paciente pode estar utilizando, tá? Então, esses são os diagnósticos diferencial. A gente sempre vai fazer investigação na gestação, tá? Essa é uma doença que até na UBS é feito, tá? Muito importante, porque também tem uma vacina, né? Então, a hepatite B, ela também tem uma vacina. E, por incrível que pareça, que excelente, essa vacina pode ser utilizada na gestação, tá? Então, a gente vai fazer pesquisa do HBsAg no primeiro trimestre, né? E se a paciente não for imune, podemos orientá-la a tomar a vacina, tá? O risco de transmissão na infecção aguda é de 10% quando a infecção ocorre no primeiro trimestre e de 60%, até 60%, né, quando ela ocorre no segundo, terceiro trimestre, tá? O risco de transmissão na infecção crônica, como que é essa infecção crônica? Quando a paciente tem o HBsAg reagente e o HBAg reagente, tá? Não usando imunoprofilaxia, até 90%, né? Ela pode ser transmitida. Utilizando e tomando a vacina, de 5 a 10. Então, cai bastante, né? O risco de transmissão na infecção crônica quando o HBsAg reagente e o HBAg é não reagente, é bem menor, tá? A infecção aguda, ela não está relacionada ao aumento de mortalidade materna ou efeito teratogênico do feto. Então, isso eles não causam, tá? O que pode levar? Então, uma paciente que faz diagnóstico, pega hepatite B na gestação. Normalmente, prematuridade, baixo peso, pode levar a uma morte fetal, né? Mas isso são menor número, bem menor número. Eu falo, gente, que a paciente com hepatite B, ela só tem complicações na gestação quando ela já tem cirrose, ela já tem complicações, entendeu? E aí, claro que a gestação vai ser complicada. Do contrário, ou se ela estava bem tratada, bem estabilizada, ou se ela fez o diagnóstico ali na gestação, normalmente ela não tem repercussão alguma, tá? É isso que eu estava comentando, ó, hepatite B crônica, né, com ausência de cirrose hepática e carcinoma, ela vai ter pouca influência sobre o curso da gestação, tá bom? Qual que vai ser a assistência a essa gestante? A gente deve fazer a imunoprofilaxia, né? Se a gestante tiver um HBsAg reagente e um HBAg não reagente, a gente vai fazer o nível sérico de DNA, né, na primeira consulta e vai repetindo ao final da segunda, tá? E a decisão de tratar ou não, a gente vai ser feita a partir da 28ª semana, tá?
Se a paciente tiver um HBsAg reagente e um HbAg reagente, ou um nível sérico de HBV, DNA elevado, o que vai acontecer? Vai ser indicado uma terapia antiviral profilática, essa paciente, tá? A profilaxia, normalmente, com tenofovir, né, um comprimido via oral, e a gente vai suspender após o nascimento, normalmente um mês após, tá? A assistência a essa mulher, a essa gestante, normalmente, a hora que nascer, deve ser iniciada, ela tem que tratar, ela tem que cuidar da hepatite B dela, tá? No parto, quais seriam os cuidados que a gente teria que ter? A gente tentar limpar o mais possível as secreções visíveis do RN, né? Tentar dar o banho na primeira hora, que hoje, quando a maioria dos locais, quando o neném nasce, eles vai tomar banho só no outro dia, mas paciente com hepatite, normalmente a gente pede para dar um banho mais recorrente, né? Utilizar a aspiração gástrica para tirar aquela secreção que pode estar infectada, aplicar a vacina, né, na sala de parto, e se a mãe tiver um HBsAg, fazer a imunoglobulina nas primeiras 12 horas, né. Sobre a amamentação, meninos, é uma coisa meio controversa, mas não é contraindicado, tá? O MS viu que não tem contraindicação. Até porque, mesmo que esteja transmitindo uma pequena carga viral ali, o que acontece? Ela é uma doença que, na maioria das vezes, é assintomática, né? Que nos proíbe, que é uma contraindicação absoluta de não amamentar, é aquela paciente que tem o HTLV, né? Essa, a gente pede para não amamentar, tá? Vou falar para vocês de uma outra bem importante, tá? Que é a toxoplasmose. A toxoplasmose, ela também não é tão comum mais, tão recorrente, tá? Mas quando ela aparece, ela pode causar alterações importantes fetais também, tá? Então, ela é causada por um protozoário, né? Normalmente, a paciente tem a ingesta de ósito, né? Em água, alimentos contaminados, ou em cistos em carne mal passada, tá? O quadro clínico dela, a maior parte é assintomática, e o restante é bem mialgia, artralgia, né? Aquele quadro meio que comum dessas doenças. Ela pode levar aborto, prematuridade e infecções congênitas com ou sem malformações, tá? Pode levar danos neurológicos importantes, danos oculares, micro e macrocefalia, hidrocefalia, calcificações cerebrais, convulsões, tá? E esses bebês, eles podem ser normais ao nascer e vão desenvolvendo durante os anos e até na adolescência a doença, tá? E é uma das principais causas de cegueira em criança, tá? Que é a corioretinite. A contaminação pode ocorrer durante toda a gestação, a infecção vai ocorrer durante toda a gestação, mas se a paciente pegar toxo com idade gestacional avançada, o risco de contaminação é maior, mas a gravidade é menor, tá? Então, se ela pegar antes, nos primeiros trimestres, a gravidade é maior, tá? Um diagnóstico tem a triagem sorológica materna, né? Então, assim, gente, o pré-natal também colhe toxo, tá? Toxo é uma coisa bem importante. A gente fala que é colhido todos os trimestres, né? De acordo com a necessidade. Por exemplo, no primeiro trimestre, se a gestante, o IgM e IgG, vamos ver se ela for susceptível. IgM e IgG não reagente. A gente vai repetir sempre no segundo e terceiro trimestre também, para ver se ela continua assim, né? Em pacientes com IgG e IgM reagente, a gente vai pedir o teste de avidez. Esse teste de avidez é muito importante e é um exame que às vezes o próprio médico do posto ajudaria muito a gente, obstetra. Estou falando de paciente do SUS. Por quê? Porque ele deve ser realizado preferencialmente, né, entre 16 até 16 semanas. 16, 18. Alguns livros falam 18, mas 16 semanas. E, às vezes, quando a paciente já foi encaminhada para um alto risco para acompanhamento da toxo, esse período já passou.
né? Então, assim, se vocês estiverem numa UBS ou em algum local que a paciente tem IgG e IgM reagente ou um IgM reagente, pedir avidez, tá? Repetir o exame e pedir avidez, porque isso ajuda muito a gente. Isso eu falo que a gente consegue excluir ou não se a doença é nova. Então, se a avidez foi forte, você pode suspender a medicação. Por quê? Porque isso quer dizer que ela pegou antes de engravidar, né? Por isso, de 16 semanas que a gente consegue ter esse tempo. Se a avidez for fraca ou intermediária, a gente tem que manter a medicação, tá? Já se o IgG for reagente, IgM não reagente, indica que a doença é antiga, né? Então, não é necessário repetir exames. Então, essa paciente, a gente considera ela imune. Se o IgG for não reagente e o IgM reagente, infecção aguda ou falso positivo. A gente sempre vai começar o tratamento, toda vez que a gente tiver um IgM positivo, a gente começa o tratamento, tá? E aí a gente vai repetir essa sorologia. Se o IgG vier reagente, quer dizer que é uma infecção aguda e a gente continua com o tratamento. Se o IgG não vier reagente, a gente suspende o tratamento e vai continuando com as sorologias por trimestre, tá? Então, quando a paciente tem o IgM reagente, em qualquer trimestre, independente do IgG, a gente vai iniciar o tratamento, tá? Se o IgG for reagente e o IgM reagente acima de 16 semanas, lembra que a avidez a gente pede o quê? Antes de 16. Mesmo com um teste de alta avidez, a gente não pode descartar tóxico, então a gente não vai tirar a medicação, tá? Então, essa sorologia, vamos pensar um pouquinho pós 16 semanas, tá? Então, a gente fez pós 16. O IgM não reagente, IgG reagente, doença antiga, não estou preocupada. Se o IgM for reagente e o IgG reagente, tem possibilidade de infecção, a avidez já não me serve mais, então a gente vai começar o tratamento e notificar, né? Pode ser que seria, assim, uma infecção prévia? Pode, mas a gente não consegue excluir, então a gente não vai tirar, tá? Se a paciente tiver um IgM reagente e um IgG não reagente, a gente vai pensar em infecção aguda ou num falso positivo. A gente começa o tratamento, repete as sorologias em 3 semanas, para a gente ver como que esse IgG vai reagir. Se o IgG ficar reagente, a gente confirma que era uma infecção aguda, continua com o tratamento. Se o IgG não for reagente, a gente pode suspender o tratamento e orientar, né? Repetir sorologias, continuar com o pré-natal correto, tá? E se o IgM não reagente e o IgG não reagente, isso quer dizer que ela é suscetível, né? E a gente vai continuar acompanhando. Vamos repetir a sorologia em cada trimestre, tá? O diagnóstico dessa infecção no feto pode ser realizado em PCR no líquido amniótico e recomenda-se que seja entre 17 e 21 semanas, tá? Também pode ser feito pela pesquisa do DNA, do toxoplasmose, né? Do toxoplasma em líquido amniótico, tá? O tratamento da toxo, então, como que ela vai ser feito, gente? Isso é um padrão, tá? Isso aqui o Ministério da Saúde utiliza, então utiliza igual a gente. Até 16 semanas, como tem chance de passar a barreira, né? E o bebê tá em formação né, a gente vai começar um tratamento, mas a gente não vai começar um tratamento que pode atrapalhar o bebê, que a gente pode só atrapalhar mais que ajudar. Então, até 16, ele vai usar o quê? A espiramicina, que são 3 gramas dias. Ou seja, ela vai usar 2 comprimidos de 8 em 8 horas, tá? O que mais? Vamos pensar que chegou a 16 e ela vai ter que continuar o tratamento. Então, é uma toxo mesmo. Então, após 16 semanas, a gente vai trocar para sulfadiazina, que ela vai utilizar 4 gramas dias, que são 2 comprimidos de 6 em 6 horas, tá? A pirimetamina, que a gente vai fazer um ataque de 2 comprimidos de 12 em 12, por 2 dias, e no terceiro a gente vai fazer uma manutenção, que a gente fala, que são 2 comprimidos por dia, tá?
E o ácido folínico, 1 comprimido ao dia. Então, ela vai usar o esquema tríplice, ela vai usar os 3. Pessoal, quando a paciente está utilizando o esquema tríplice, ela pode ter algumas alterações no hemograma, tá? Com leuco, com plaquetas. Então, a gente precisa fazer hemograma mensal. Todo mês no pré-natal, essa paciente vai colher hemograma, tá? E esse tratamento é bem importante. Gente, então, assim, quis falar com vocês, tá, das principais doenças, as principais infecções, tá? O que eu acho que vocês têm que, assim, ter em mente, o quanto a gente pode evitar e prevenir, tá, uma alteração fetal. Por isso da importância de mesmo quem não for fazer obstetrícia, saber esse tema. Existe mais um monte, lembrando que as gestantes, elas podem ter qualquer infecção, né? Qualquer uma, ela é uma pessoa, então ela pode ter qualquer uma. Eu quis pegar as principais em relação a que tem aumentado, que causa mais alterações, as mais comuns também, né? E assim, eu acho que é o que vocês têm que saber mais, né? O que a gente tem que saber mais. Mas existe mais um monte que, graças a Deus, vem diminuindo. Então, tem algumas que a gente está vendo bem pouco, né? Mas é um tema bem abrangente, é um tema bem legal, tá? Porque eu falo que quando a gente tem tratamento, né, nessas infecções, a gente faz a diferença. Eu falo que em alguns momentos a gente faz a diferença, né? Então, tratando essas infecções, as que têm tratamento, claro, a gente pode fazer a diferença para essa gestante, tá bom? E eu queria, assim, agradecer o convite de vocês, né, das meninas, para vir falar com vocês sobre esse tema, que eu acho, assim, que é muito, muito importante. É um tema que eu acho que foi, assim, muito bom elas colocarem, né? Não é em qualquer local que a gente fala sobre esse tema, mas ele é um tema muito importante. Tá bom? Obrigada, então. Muito obrigada, doutora, então, pela palestra. De novo, foi muito legal. Então, lembrando que as dúvidas elas vão ser encaminhadas para a doutora Poliana o mais rápido possível. E elas vão ser respondidas e elas vão chegar até vocês com tranquilidade. Lembrando também que vocês devem anotar a palavra-chave dessa aula, que vai estar, então, no canto inferior direito da tela. Dessa forma, a presença de vocês será computada. Não se esqueçam que o nosso curso ainda tem mais 2 palestras, sendo que a próxima, já nessa terça-feira, dia 28, vai ter o tema violência obstétrica e o parto humanizado. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Boa noite.